conheces o que há dentro da alma. Tu conheces o que há dentro de mim. Antes de nascer, tu me chamavas. Vem, meu filho, vem pra mim. Eu cresci procurando tua face. Desde então eu tento sempre te escutar. Essa voz que me falava antes de nascer e que hoje continua a me falar. Tu és meu Senhor, transforma o meu ser. Tu és meu Senhor, a razão do meu louvor, e vem transforma o meu ser. Novamente em tuas mãos. Tu és meu Senhor, a razão do meu viver, e transforma o meu ser. Tu és meu Senhor, a razão do meu louvor, vem transforma o meu ser.
disseram para mim que foi uma bênção, foi poder, foi unção. Deus seja louvado, viu, meu irmão? Deus seja louvado por sua pregação de ontem. Eu ouvi em outras igrejas, então o negócio saiu daqui dos IPs, então de fato foi uma bênção. Levar o Senhor para pregar em outros lugares também, para abençoar outros, viu? Bem, irmãos, ontem nós tivemos com os adolescentes da igreja do Itaim, e teve uma noite de pijama lá com eles, um programa bem legal, que a equipe jovem, junto com a equipe do Ministério de Adolescentes, fizeram. E teve uma brincadeira lá do Imagem e Ação, é um jogo, e eu estava lá com eles, por isso eu estou um pouco rouco aqui. É que eu estava lá com os meninos ontem, e aí eu acertei 4 do Imagem e Ação. E se eu errasse, eu ia ser morto ali, porque você sabe como é que é, tinha pelo menos uns 35 a 40 adolescentes. Então o pastor está lá fazendo a brincadeira. Se eu erro para um lado, pronto, eu perdi a metade da igreja. E aí eu falei, isso é muita pressão em cima de mim, viu? Eu tenho que acertar todas. E graças a Deus eu acertei todas. Bem, irmãos, é muito bom servir a causa de Cristo, é muito bom servir o ministério do Senhor. Hoje irei falar a vocês sobre o ministério para todos. Todo mundo tem um ministério que Deus dá a você. Todo mundo tem um dom que Deus dá a você. E hoje você vai aprender um pouco mais acerca disso. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, verso 10. Lucas, capítulo 19, verso 10. Nesse processo de um ministério para todos, a partir da semana que vem, nos domingos, nós começaremos aqui na igreja uma série de domingos evangelísticos. O pastor Henrique estará ministrando nessas noites, aqui falando do Senhor Jesus Cristo, da salvação que Deus nos dá. E por isso, faça planos e votos para estar em todos esses domingos de poder, domingos evangelísticos. Por quê? Porque há um ministério para todos. Bem, o texto começa dizendo assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. O Filho do Homem refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Ele veio buscar e salvar quem estava perdido. Não são pessoas sãs, são pessoas que estavam perdidas. Bem, eu sempre imagino a igreja e vejo um bom exemplo ao entender a igreja como uma espécie de hospital. Na igreja, como uma espécie de hospital, tem gente que está doente de todo tipo. Está com um pecadinho, uma pequena gripe. Outros estão com um pecado enorme que está sangrando sua vida. Outros vêm à igreja, estão sem a perna. Outros estão ali com câncer. Mas num hospital é mais ou menos assim. E quando você vem à igreja, você vem querendo a cura. O médico que tem nessa igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem remédio, ele pode fazer cirurgia, ele pode fazer tudo em todos. Mas você tem que vir ao hospital. Você tem que vir à igreja, você tem que buscar o Senhor Jesus Cristo. E por isso o Senhor Jesus Cristo começa dizendo aqui: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Paulo diz que não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores, todos nós estamos no mesmo balaio, como diz meu amigo. Não há um justo sequer. Por isso, a salvação parcial não reflete o ministério de Cristo. Quando Jesus Cristo vem para salvá-lo, ele não faz uma obra parcial. Ele quer fazer uma obra completa em sua vida. E por isso a importância de você entender que há um ministério para você também. Jesus não quer só que você seja cristão, sente na igreja, ouça o sermão. Jesus quer mais, que você seja a luz do mundo, que você seja o sal da terra e que você abençoe a outros e que alargue-se as fronteiras a você. O ser humano é composto de aspectos físicos, mentais e espirituais também, irmãos. Mais do que isso, para salvar almas e cuidar de suas necessidades espirituais, mas também devemos
corpo, das emoções e da mente. Não é somente, queridos, cuidar somente da palavra, vir e pregar às pessoas, mas também Deus chama você para cuidar do corpo, de alguém que está moribundo, precisando de, alimentos, precisando de uma ajuda física. Outros precisam de uma ajuda emocional. Para alguns, precisam somente de um ouvido para eles poderem falar. Uma palavra amiga. Sabe, irmãos, enquanto Jesus esteve nessa terra, ele pregou, ensinou e curou. Foi assim que ele trabalhou, e se nós queremos ser uma extensão do ministério de Cristo, temos que pregar a palavra e oferecer salvação à mente e ao corpo. Não existe somente a salvação da palavra. Eu vou lá, o cara está sofrendo, e aí eu falo para ele, olha, vou orar por você. Só que para hoje ele está precisando do transporte para chegar em casa. Eu vou orar por você, para hoje ele precisa, da comida, a dor, o remédio. E às vezes nós só falamos a palavra e não agimos também com as mãos. Sabe, há uma música que diz assim: essas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Vida grave, hein? Mas é de fato, é a mão ajudadora. Não é somente a palavra. A palavra tem seu lugar. Falar de Cristo, falar da Bíblia, falar da salvação, falar do céu, falar das histórias da Bíblia, tem o seu lugar. Mas para algumas pessoas, o seu exemplo vai arrastá-lo. Sabe, irmãos, a missão de Cristo foi salvar, e a nossa também é essa de salvar o pecador. Devemos levar esperança a todas as pessoas. Contudo, irmãos, o serviço não termina aí. Como igreja, a religião que nós temos, nós falamos demasiadamente sobre salvação e um futuro com esperança. A igreja imprime livros ali, a irmã tem alguns livros que são específicos para dar para algumas visitas que nos vêm. E aí então nós falamos muito de esperança, mas às vezes, irmãos, nós esquecemos que o futuro só é possível com a certeza de um presente. Às vezes nós esquecemos que o futuro com Deus só é possível se nós estivermos galgados com nossas pernas, com nossos pés no presente. Há uma música que também diz: com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu. Não podemos pregar de uma esperança futura, irmãos, que no presente não é capaz de transformar a vida. Não dá para você ficar pregando uma esperança que não transforma. Não, mas você vai viver bem, sabe quando? Lá no céu. É só no céu que você vai viver bem. Puxa vida, é complicado isso. Sabe, irmãos, pode ser que você esteja passando pelo vale da sombra e da morte, mas Deus não quer que você viva toda a sua vida sofrendo. Pode ser que você passe por um momento de sofrimento, um momento de provação, mas não é desejo do Senhor que você viva a sua vida em sofrimento. Sabe, irmãos, precisamos fortalecer a visão de salvação e da solidariedade. Salvação para o presente e solidariedade para o futuro. Cremos que ninguém confiará em uma esperança futura se não compreender que há esperança para hoje. Ninguém vai confiar na mensagem bíblica, ninguém vai confiar na palavra de Deus, de uma esperança futura, de uma bênção que Deus vai dar no céu e na terra, se não houver uma esperança para hoje. Precisamos ser relevantes hoje. Hoje, na vida de alguém. Como está? Você é relevante na vida dos seus vizinhos? Você é relevante na vida das pessoas que você trabalha? Se você mudasse de casa e fosse para outra região, será que os vizinhos iam sentir muita falta? Será que como cristão você tem sido relevante?
Se você saísse do seu trabalho e fosse para um outro trabalho, será que o dono ia te oferecer o dobro para ficar lá, porque você é tão relevante para aquela empresa que vale a pena oferecer até o dobro para que você permaneça na empresa? Precisamos ser relevantes hoje na vida de alguém. Devemos demonstrar amor desinteressado e então falar-lhe de salvação. Será que nossa igreja tem sido relevante para o nosso bairro? Imaginemos que a igreja dos IPs mude e agora ela vai para um outro bairro. Será que os vizinhos iriam vir e começar a fazer protestos aqui na frente da igreja para que nós não saiamos daqui? Será que eles iam colocar na televisão para que nós não saiamos daqui desse local? Ser relevante é isso. É fazer com que as pessoas que nos rodeiem falem assim, puxa, vale a pena ter esse em nosso meio. Sabe, irmãos, no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, fala de que o povo de Deus, a igreja tinha começado a crescer, a cada dia ia sendo acrescentado pessoas ao reino de Cristo. Mais do que isso, há um historiador antigo, Flávio Josefo, um judeu, que ele disse o seguinte, que os romanos, eles não gostavam de pessoas doentes em seu meio. Os romanos, eles eram um certo tipo de pessoa para entrar como soldado. Então tinha que ser alto, tinha que ter algumas qualidades, algumas perspectivas. E aqueles que nasciam doentes eram mandados embora. Aqueles que nasciam doentes, eles matavam em oferenda ao seu Deus. Mas, irmãos, os soldados que na briga se feriam, perdiam uma perna ou mesmo o olho e tudo, iam para uma espécie de campo de doentes. E nesse campo de doentes, adivinha quem cuidava desse povo? Os cristãos. Ninguém queria cuidar de alguém doente, mas quem cuidava? Os cristãos. Flávio Josefo diz assim, que tinha gente, pessoas romanas, que queriam ficar doentes só para ficar no meio desses crentes. Olha só como isso é impactante, como eles eram relevantes. O camarada queria ficar doente só para viver no meio desse povo. Precisamos ser relevantes hoje na vida de alguém. Devemos demonstrar amor desinteressado e então falar-lhe da salvação. Às vezes a pessoa está precisando de uma mão amiga, de um abraço, está precisando de um ouvido e a gente chega lá e vai falar somente da lei. Eu lembro de uma irmã que a gente estava iniciando os estudos bíblicos, o pastor Henrique vai entender os estudos bíblicos e tudo. Há uma regrinha, a primeira coisa que você faz quando você vai dar um estudo bíblico, você não começa com a lei. Você não começa falando de sábado, você não começa falando sobre as 2.300 tardes e manhãs. A pessoa acabou de chegar, você já vai falar sobre as 2.300 tardes e manhãs. Pois é, teve uma irmã que fez isso. E a pessoa chegou, mas veja, as 2.300 tardes e manhãs dizem isso, isso e isso. Aí a pessoa, ai meu Deus, é complicado. Alguns outros, quando sentam e falam assim, hoje seu nome está passando no livro da vida. E a pessoa, ai meu Deus, meu nome está passando agora. É agora que está passando o seu nome no livro da vida. Sabe, irmãos, Pedrinho não come coisa muito dura. Agora que eu estou dando um pedacinho de pão para ele e tudo. Para aqueles que são novos na fé, aqueles que estão adentrando o reino de Cristo, a gente dá papinha. Não deve ficar só na papinha, né? Antes eu amassava a comida, hoje eu já amasso menos para ficar um pouco mais granulada a comida para o Pedrinho. Ele só tem os 2 dentinhos da frente, então não dá para comer, mastigar muito. É mais ou menos isso. Você não chega falando para a pessoa já direto da salvação e do grosso da salvação. Você primeiro faz amizade, e depois da amizade que você fizer, você angariou confiança nessa pessoa, então você vai ter a liberdade de falar a ela aquilo que você mais quer falar. Você o faz de forma intencional. Sabe, irmãos, há ainda um segundo compromisso que quero falar a vocês também. Trabalhar para o Senhor e não trabalhar para homens.
Quando você faz a obra de Cristo, quando você trabalha, não pense que você está fazendo para o pastor, para os anciões, para os líderes da igreja. Não pense isso. Você está fazendo para o Senhor, não para homens. Em nossas diferentes iniciativas sociais, não devemos buscar trabalhar por aplausos populares ou por foro midiático. Devemos estar focados em Deus. Mais do que isso, a Bíblia confere inspiração a esse assunto quando fala do grande julgamento que acontecerá quando Cristo voltar à terra. Mais ainda, nessa ocasião, ele fala que a solidariedade será um elemento de destaque no julgamento de Deus. Olha como o texto diz, Mateus 25, verso 40, diz assim, ó: E o rei respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizerem a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O reino de Cristo será lembrado por quê? Pelas ações que as pessoas farão. O reino de Cristo será lembrado porque foram feitas ações para os pequeninos. As pessoas vão lembrar que vocês de fato são cristãos quando vocês abençoarem outras pessoas. Não o quanto vocês conhecem de Bíblia, não o quanto vocês são crentes, o tempo de igreja que vocês têm, se a família da igreja, se não sei quem, não sei quem. Não é disso que as pessoas vão lembrar. Mas irão lembrar se você tem abençoado as pessoas. Jabes, alguém que nasceu doente, alguém que teve muitos problemas na vida, fez a seguinte oração: Senhor, que alargue minhas fronteiras, que eu seja uma bênção a outras pessoas. Que o Senhor, quando me abençoar, abençoe a mim, porque também eu vou escoar essa bênção a outras pessoas. Eu vou alargar as fronteiras, para que outros também recebam a bênção. Salomão fez a mesma coisa. Senhor, guiar teu povo é complicado. Eu guiar teu povo não consigo. Mas, Senhor, me dê o entendimento, me dê a inteligência, me dê a sabedoria, Senhor, para eu poder ser sábio e cuidar do teu povo com sabedoria. Ele pediu a bênção para abençoar outros. Também você deve entender isso. Quem trabalha para o Senhor, cuida daqueles que pertencem ao Senhor. Se trabalhamos para a mídia, vamos cuidar da mídia e não das pessoas. Se trabalhamos pelos aplausos, vamos cuidar de fazer maneiras para receber aplausos. Por outro lado, irmãos, quem trabalha para Deus, cuida daqueles que são preciosos para o Senhor. E é sobre isso que o texto vem falar. Sabe, queridos, nossa missão é servir e salvar. Salvação e serviço. Houve até um livro que a igreja publicou alguns anos atrás para o Ministério Jovem. Salvação e serviço é nossa missão. Salvar e servir. Não teremos completado nossa missão enquanto houver sofrimento. Tem gente sofrendo? Então nossa missão ainda falta concluir. Enquanto tem gente sofrendo, tem a nossa missão para concluir e cumprir. A obra de Deus que procuramos fazer é cuidar daqueles que ninguém cuida. Aquelas pessoas que não vão te dar ibope. Aquelas pessoas que não vão te dar nenhum retorno. Essas são as pessoas que Deus chamou para você cuidar. Às vezes é fácil você dar uma carona para alguém que vai te ajudar depois em alguma coisa. Ou dar uma carona para alguém que te ajudou. Às vezes é fácil você abençoar e ajudar alguma pessoa que você quer bem e que lhe quer bem. Mas aqueles que não têm nada a oferecer, são esses que Deus chamou você para cuidar. A obra de Deus que procuramos fazer é cuidar daqueles que ninguém cuida. Todos foram convocados a fortalecer um movimento que ensine aquilo que Jesus ensinou. Mas, irmãos, que também nos eduque a viver como ele viveu. Não existe alguém que é cristão e que vive perto de Cristo e que não vive como Cristo viveu. Há uma música do Padre Zezinho que diz assim: andar como ele andou, viver como ele viveu, e por aí vai, que eu não lembro agora o resto. Mas você deve conhecer. É justamente isso. Amar como Cristo amou, viver como Cristo viveu, andar como ele andou. É isso que Deus chama você a fazer. Sabe, queridos, não há como ensinar
o que ele ensinou sem viver o que ele viveu. Não dá, irmãos. Não dá para ensinar o que Cristo mandou, como ele fez, se eu não vivo como Cristo viveu. Se eu quero viver de forma diferente. O líder mundial da igreja, o pastor Ted Wilson, falou o seguinte. Ele é o líder mundial, presidente da igreja adventista no mundo todo. E ele disse o seguinte: a sociedade quer ver mais do que ouvir. E é um fato. O povo quer ver mais que somos cristãos. O povo quer ver mais o impacto de Cristo em minha vida do que ficar me ouvindo pregar. O povo quer ver mais a gente do que ouvir a gente. Porque a gente às vezes é muito bom em falar, né? A gente é bom demais às vezes em falar. Vai, bota o microfone, tem um pregador, vai lá e fala. Mas às vezes nós somos ruins em viver. Sabe, queridos, a sociedade, se hoje a religião é desacreditada na sociedade, é porque as pessoas ouvem demais e veem de menos. Se hoje a igreja é desacreditada, se hoje você é desacreditado como cristão diante dos seus vizinhos, se hoje você é desacreditado como cristão diante do seu trabalho, é porque as pessoas ouvem demais, mas veem de menos em você. E por isso elas não acreditam tanto que você é esse crente todo que você diz ser. O livro Beneficência Social termina, e concluirei meu sermão com essa citação da profetisa. Veja o que ela diz. Essa lição de abençoar os outros, de ajudar outras pessoas, essa lição não é menos necessária hoje no mundo do que ao ser proferida pelos lábios de Jesus. Olha o que acontecia na época de Jesus e o que acontece hoje. Egoísmo e a fria formalidade têm quase extinguido o fogo do amor, dissipando as graças que seriam, por assim dizer, a fragrância do caráter. Muitos dos que professam seu nome deixaram de considerar o fato de que os cristãos têm de representar a Cristo. A menos, irmãos, que haja sacrifício prático em bem dos outros, no círculo da família, na vizinhança, na igreja e onde quer que estejamos, não seremos cristãos, seja qual for a nossa profissão. A menos que haja sacrifício prático, a gente não é crente. A gente pode ser qualquer outra coisa, menos crente. Se você não se sacrifica por Cristo, se não dói em você, então você é qualquer outra coisa, menos crente. Bem, essa é a palavra da profetisa. Qual ministério Deus deu para você? Qual ministério Deus deu para você guiar? O que você tem que cuidar para Deus? Deus te deu alguma coisa. O que você tem que cuidar para o Senhor? Sabe, irmãos, como isso deveria modificar a maneira como pensamos e agimos como igreja? Se Deus me deu alguma coisa para cuidar, como isso deve modificar a maneira como eu penso, a maneira como eu ajo? Se Deus me deu alguma coisa para eu concluir nessa obra, nessa igreja, nessa vida, como eu devo mudar minha história? Sabe, por que é tão difícil sair da zona de conforto e oferecer salvação de forma integral? Por que é tão difícil a gente sair das paredes da igreja e oferecer salvação às pessoas? Estamos longe de Jesus. Pedro, em um sermão, batizou 3.000 pessoas. A associação, com 250 igrejas, 60 distritos, 60 pastores, mais departamentais, mais a estrutura da igreja, nós estamos batizando 2.800. A gente só precisava de um Pedro. Vocês percebem como estamos longe do que Deus quer para a gente? Por isso o sermão de hoje ele tem o objetivo de educá-lo nessa missão. O sermão de hoje tem o objetivo de ajudá-lo a entender o propósito do Senhor para transformar a sua vida. Como eu faço para ser salvo, pastor? Quando eu estou no caminho de Emaús, salvando outros, eu sou salvo. Por isso, somos chamados a ser uma extensão viva e moderna
do ministério de Cristo. Somos chamados para servir ao Senhor, convidados a vestir sua roupa de trabalho e praticar atos que transformem vidas no presente para alimentar a esperança no futuro, porque foi isso que foi prometido para a gente. Deus quer dar o poder a você, o dínamos, que é a dinamite da época, o poder de Deus. A palavra que é utilizada é dinamite. Dinamite era a força explosiva maior que existia na época do autor, quando ele escreveu. Hoje nós sabemos que tem bombas atômicas que destruiriam o planeta inteiro. Esse é o poder de Deus para a transformação. Deus tem uma bomba atômica para modificar seu coração. E Deus quer mudar a sua história. Para isso, você precisa entender o sermão de hoje. Que Deus ajude você e que de fato, irmãos, você tenha essa mudança em seu coração. Eu quero fazer um pequeno apelo a você, enquanto a irmã Mariellen estiver cantando conosco. Eu quero que você coloque na mão do Senhor aquilo que precisa ser mudado, as pessoas que você precisa alcançar, quem você precisa falar de Jesus. Não só falar de Jesus, mas se for o caso, eu vou cuidar dessa pessoa. A gente sempre diz assim, olha, uma pessoa se batizou e tudo, e Deus seja louvado, mas é preciso cuidar dessa pessoa também no pós-batismo. Chamar para almoçar no sábado, vai fazer um pôr do sol, ajudar com uma roupa nova da igreja, eu não sei. Mas são ações que mudem a história das pessoas e que vão mudar também a sua história. Por isso, quando a irmã Mariellen estiver cantando, eu quero que você, nesse apelo, pense em alguém que você precisa abençoar. Não só aqui na igreja, mas também fora da igreja. Alguém que você precisa abençoar. A solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão.
venha e com você traga também os feixes que Deus lhe deu para transformar a sua vida e transformar aqueles que lhe rodeiam. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra nessa noite. Que o Senhor nos ajude a receber a tua bênção e também abençoar outros, Senhor. Que nesse processo de salvação, no céu a gente não vai estar sozinho, Senhor. Precisamos de gente, de pessoas. E nos ajude, Senhor, com a luz que o Senhor nos deu, nos ajude a iluminar outros, a abençoar outros. E que tua graça se renove em nossa vida. Senhor, essa semana é uma semana desconhecida para a gente, mas sabemos que em Ti somos mais que vencedores. Por isso pedimos a Tua presença em nossa vida nesta semana nova. Que Teu Santo Espírito esteja habitando sobre os irmãos, esteja habitando sobre nossa vida, e que o Senhor abra as portas. Tudo isso te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe vocês e dê a vocês uma feliz semana e uma boa noite.